Olá, queridos alunos e alunas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Hoje venho apresentar a vocês uma aula dedicada ao uso dos porquês. Este assunto que gera muita dúvida em provas de concursos públicos, são assuntos às vezes até específicos em editais e que, aliás, trazem dúvidas na vida de quem tem de usar a língua portuguesa cotidianamente. Meus queridos, eu sempre costumo dizer o seguinte, que o uso dos porquês na língua portuguesa, principalmente em questões de prova, ele só é tão complicado porque desde o nosso cerne educacional, ou seja, desde nossos primeiros estudos, nós estudamos o porquê de maneira errada, aliás, na ordem incorreta. Tudo bem? Somos impulsionados a entender o porquê, começando pela forma mais complexa, pela forma mais difícil. Eu venho hoje tentar apresentar a vocês aqui uma forma um pouco mais rápida e um pouco mais objetiva de resolução de questões sobre o uso do porquê. Veja comigo na tela. Olha só. Pessoal, está aqui o uso dos porquês. Veja só. Uso dos porquês. Coloquei para você essa lista dos porquês desse jeito. Se você reparar comigo, veja só. Eu coloquei aqui primeiro o porquê junto e sem acento. Depois eu coloquei o porquê separado com acento e perceba que dentro de parênteses uma pontuação. Na sequência eu coloquei para você porquê junto e com acento, mas perceba que antecedido por um vocábulo o. E na sequência eu coloquei para você o porquê separado e sem acento. Este ordenamento aqui, ele é um pouco melhor, um pouco mais objetivo para você entender o uso dos porquês. Veja comigo na tela. Quando eu falo do primeiro porquê, pessoal, o primeiro porquê, ele é equivalente a pois. Ele é semelhante à palavra pois. Porque este porquê, pessoal, ele é empregado com valor de conjunção. Ele é empregado com valor de conjunção. Que pode ser uma conjunção tanto causal, bem como pode ser uma conjunção explicativa. Então, o nosso primeiro teste, pessoal, vai ser o seguinte. Tentar pegar o porquê junto e sem acento e tentar colocar naquele lugar um pois. Se eu conseguir encaixar um pois naquele lugar, é porque eu sei que o porquê é junto e sem acento. Veja comigo. Olha só. Coloquei para você a primeira frase. Ela está chorando porque se machucou. Tenta colocar aqui para mim, gente, um pois e ver se é possível. Ela está chorando pois se machucou. O encaixe do pois é perfeito por quê, pessoal? Eu estou falando que ela se machucou e essa é uma causa. E isso gerou uma consequência, o fato de ela estar chorando. Por isso que eu sei que neste caso aqui, verifique comigo por gentileza, eu tenho aqui o emprego de um porquê, veja só, um porquê que é junto e que é sem acento. Assim, falamos deste primeiro porquê, equivalente a pois. Vamos à tela falar do próximo porquê. Veja só. Quando eu falo deste porquê, pessoal, separado e com acento, eu quero que você se lembre que ele vem sempre, 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 sempre antes de pontuação. Antes de pontuação. Tudo bem? Pontuação essa, pessoal, que são pontuações de encerramento de período, tá? Pode ser tanto o ponto final, pode ser o ponto final, pode ser o ponto de interrogação, que é o mais comum, né? Com ponto de interrogação. E pode ser também com o ponto de exclamação, que são pontuações responsáveis pelo encerramento de períodos. Olha só, veja comigo aqui na frente. Olha para mim o exemplo de número 2. Eles estão comemorando por quê? Neste caso, perceba, olha aqui, ó, a presença da pontuação. E por esse motivo eu sei que o porquê a ser empregado aqui é um porquê que é separado e que é com acento. Inclusive, na gramática da língua portuguesa, pessoal, há uma justificativa de porquê o porquê deve ser separado e com acento aqui no fim de frase. Porque no fim da frase o porquê ele fica mais tônico. Faça o seguinte, coloque esse porquê para mim bem aqui, ó. Por que eles estão comemorando? Perceba que o que fica mais fraco. Agora, quando o porquê está por último, a minha pronúncia passa a ser eles estão comemorando por quê? Perceba que fica mais forte e por isso o emprego de um acento. Vou até te contar um segredo. Este porquê aqui, ele poderia não existir na gramática da língua portuguesa. Ele é o nosso porquê desnecessário. Mas já que nós o temos, vamos estudá-lo. Chegue mais comigo. Vamos falar do próximo porquê. O próximo porquê, pessoal, ele é um substantivo da língua portuguesa. Ele é um substantivo.
substantivo da língua portuguesa. E eu sei que ele é um substantivo, inclusive porque antes dele, perceba só comigo, eu tenho a presença de um artigo. É por isso que esse porquê, meus amigos, inclusive, ele é junto e com acento. Por que ele é junto? Porque, pessoal, é uma palavra oxítona. Perceba, dividida em duas sílabas, é uma palavra de sílaba, né? Porque essa palavra é oxítona, e segundo você estudou comigo lá nas aulas de acentuação gráfica, quando eu tenho um termo oxítono encerrado em E, ele deve ser acentuado, não é verdade? E este porquê, pessoal, ele é equivalente, ele é a mesma coisa que os substantivos o motivo, ele é a mesma coisa, ele é equivalente a razão. Tudo bem? Este porquê aqui, inclusive, por ser um substantivo, ele pode ser até colocado no plural. Veja comigo. Olha só, eu poderia escrever os porquês, que seria equivalente a os motivos, que seria equivalente a as razões. Neste caso, meus amigos, você vai ter de observar duas coisas. A primeira delas, a possibilidade de inserção de um artigo antes do porquê. E segundo, tente encaixar os sinônimos, o motivo, a razão, para saber se é um porquê junto e com acento. Olha para mim no exemplo. Olha só o que ele fala. Questão 3. Eu sei o porquê do seu esforço. Gente, quando ele fala eu sei o porquê do seu esforço, é o mesmo que dizer eu sei o motivo do seu esforço. Eu sei a razão do seu esforço. Neste caso, portanto, eu posso colocar aqui um porquê que é junto e que é com acento. Tudo bem? Agora veja comigo, por exemplo, aqui no 4. Olha só o que eu tenho, gente. Por que ela está chorando? Vamos fazer o primeiro teste? Tenta colocar um pois bem aqui. Pois ela está chorando, não é aceitável. Ou seja, eu sei que o primeiro porquê, que é o porquê junto, sem acento, não é aceitável. Vem cá, olha para mim aqui na sequência. Está depois de pontuação? Também não. Então eu sei que também não é o porquê separado com acento. Eu sei que não é por quê, porque não há pontuação. Tente colocar aqui para mim o motivo. O motivo ela está chorando também não é cabível. Ou seja, você acabou de perceber para mim que nenhum dos porquês anteriormente colocados, ou seja, dois porquês juntos e um porquê separado com acento, nenhum deles é aceitável. Logo, sobrou um só, que é o porquê junto, perdão, o porquê separado e o porquê sem acento. Dessa maneira aqui. Pessoal, o que eu quero te mostrar com isso tudo? Olha só como é que você vai fazer a partir de hoje questões de uso do porquê. Assim, ó. Primeiro você tenta encaixar um pois, porque se você conseguir encaixar um pois, você já sabe, é uma conjunção de valor causal ou explicativo, equivalente a porquê sem acento. Tudo bem? Então primeiro tenta colocar o pois. Se você não conseguir colocar o pois, vai para o próximo. Olha só, está antes de pontuação, ponto final, interrogação, exclamação? Não. Se não está antes de pontuação, não pode ser porquê separado e com acento. Pula. Tenta encaixar o motivo, tenta encaixar a razão, tenta ver se é o substantivo, veja se tem o artigo. Pessoal, se você conseguir verificar que cabe o artigo, que é equivalente ao motivo ou à razão, pronto, você encontrou que é um porquê junto com acento. Se por acaso não encaixar, vai para o próximo. E, gente, o número 4 ele vai ser a partir de hoje para você, olha só, o resto. O resto. Porque qual que é a ideia de você empregar um porquê que é separado, sem acento? Quando você não consegue encaixar um pois, quando não está antes de pontuação e quando não está com artigo não é equivalente ao motivo ou à razão. Ele é a sobra, ele é o resto. E por que eu prefiro ordenar desta forma, meus amigos? Porque este porquê aqui, ó, que é o porquê separado, sem acento, ele é o porquê com maior quantidade de usos na gramática da língua portuguesa. Dessa maneira, ele é muito variável, ele assume muitas formas. E normalmente a gente começa a estudar o porquê na nossa vida justamente por este. Ou seja, esse daqui já nos apresenta tantas formas que a gente já começa a confundir as anteriores. E essas aqui têm formas bem mais fixas. Então, por isso, a gente vai começar pelo pois.
Não deu certo? Veja se cabe pontuação, veja se está antes de pontuação. Não deu certo? Veja se é o substantivo, veja se tem artigo, veja se cabe o motivo, a razão. Não deu certo? Sobrou o porquê, que é separado e que é sem acento. Vamos ver mais exemplos? Olha só. Questão 5. Eu sei por que o Brasil está em crise. Vamos lá devagar, olha para cá. Tenta colocar um pois. Eu sei, pois o Brasil está em crise. Deu certo? Não. Está antes de pontuação? Também não. Tenta colocar o motivo. Eu sei o motivo o Brasil está em crise. Deu certo? Também não. Se fosse para eu colocar o motivo, seria eu sei o motivo pelo qual o Brasil está em crise. Mas só o motivo não encaixa. Ou seja, não encaixou o pois. Não está antecedido de pontuação. E também não cabe o motivo, sobrou para mim qual porquê? O porquê que é separado. Opa, não é dessa cor que eu estou usando. Estou usando o azul marinho. Porquê separado e sem acento. Olha só para mim esse daqui, ó. A razão por que luto é nobre. Tenta colocar um pois. A razão pois luto é nobre. Deu certo? Não deu, não. Segundo, está depois de pontuação? Também não. Tenta colocar um motivo. A razão, o motivo, o luto é nobre. Deu certo? Não. Ou seja, não encaixou o primeiro, não encaixou o segundo, não encaixou o terceiro. Logo, olha só, porquê separado e sem acento. Olha para mim a última. A última não, a sétima. Ele não estuda, não sei por quê. Veja só comigo, gente. Tá vendo que aqui tem uma pontuação, sim ou não? E veja para mim. Tenta um pois. Ele não estuda, não sei pois. Só se tu fosse em português, mesmo assim é muito estranho. Coloca aqui para mim um motivo. Ele não estuda, não sei o motivo. Poderia ser o motivo? Poderia. Pessoal, mas perceba que não tem a presença do artigo aqui. E aqui, neste meu caso, pessoal, como está antecedido por pontuação, não se esqueça. O emprego adequado aqui é de um porquê separado e com acento. Está antecedido por pontuação. Você só e somente só vai colocar o porquê junto com acento se eu tiver isso aqui, ó, um artigo. Sem artigo, jamais. Ouviu, cristão? Vamos na próxima. Ela está chorando porque se machucou? Olha o que eu quero que você perceba comigo neste caso aqui, ó. Ela está chorando porque se machucou? Porque eu sei que muitos em casa ainda talvez associem o uso do porquê assim, ó. Se é uma pergunta, separado sem acento. Se é uma resposta, junto com acento. Meus amigos, tudo depende da pergunta, não é verdade? Por exemplo, se você olhar para mim essa pergunta aqui, ó, por que ela está chorando? A sua resposta, ela vai ser assim, ó. Ela está chorando, veja comigo. Como é que vai ser a sua resposta? Porque caiu no chão, não é verdade? Essa vai ser a sua resposta. Se eu pergunto, por que ela está chorando? Você, ó, porque caiu no chão. Agora, por acaso, você faria isso aqui, ó. Ela está chorando porque se machucou? Sua resposta seria, porque se machucou? Claro que não, meus amigos. Agora, o tipo de resposta para essa pergunta é uma resposta do tipo sim ou não. Beleza? É uma resposta do tipo sim ou não, eu só quero uma confirmação. Eu, enquanto interrogador, eu já afirmei a causa e a consequência. Ela está chorando, consequência, porque se machucou, causa, e eu só quero saber sim ou não. É diferente de uma pergunta como esta. E mais, tenta encaixar um pois aqui para mim. Ela está chorando pois se machucou? Cabe ou não cabe? Claro que cabe. Ou seja, pessoal, aqui neste lugar, o emprego adequado seria de um porquê, que é junto e que é sem acento. Viu, meus amigos, como é que é fácil o estudo dos porquês? Desde que você comece pelo porquê correto, desde que você comece pelo porquê adequado. Não é difícil, não tem mistério. Você vai seguir o ordenamento que eu te propus aqui e vou te mostrar de novo. Olha só. Primeiro passo, você vai tentar colocar um pois. Se você conseguir encaixar um pois, é porque é um porquê junto, sem acento. Se você não conseguir encaixar o pois, vai para o número 2. Verifique se está antes de pontuação, pontuações que encerram o período, claro, né? Ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Se não der certo, vai para o próximo. Verifique se tem um artigo, verifique se encaixa o motivo ou a razão, mas tem que ter o artigo. Se não der certo, sobrou qual? O porquê, que é separado e é sem acento. E este vai ser o resto. Por que, pessoal, que eu falo do resto? Porque olha comigo aqui, por favor, que esses 3 porquês aqui, ó, eles são diferentes. O primeiro porquê, pronome interrogativo da língua portuguesa. O segundo porquê, equivalente ao motivo pelo qual. E o terceiro porquê que está aqui
é um pronome relativo antecedido por uma preposição exigida pelo verbo luto. Olha quantas funções um porquê separado, sem acento, pode ter. Por isso que a gente faz pela eliminação. Tudo bem? Agora nós vamos fazer algumas questões acerca deste assunto, para você mostrar para si mesmo que você entendeu tudo isso que eu falei. Vamos para a tela. Olha só. O elemento em destaque está grafado de acordo com a norma padrão em. Olha só, ele quer saber qual dos porquês se encaixa. Acompanha comigo, gente. O marciano desintegrou-se porque era necessário. Vamos lá, tenta colocar um pois aqui, ó. O marciano desintegrou-se pois era necessário. Cabe ou não cabe? Cabe, pessoal. Se cabe um pois, lembre-se que não é este porquê aqui. O correto seria porque junto, sem acento. Então eu sei que a letra A é uma possibilidade inválida. Olha a letra B. Na letra B ele fala assim, ó. O marciano desintegrou-se por quê? Veja só, tá vendo que está antecedido por pontuação? Está. Tem acento? Tem, mas é junto? Não. Olha aqui, ó. Ele precisa ser um porquê separado e com acento. Tem de ser separado. Logo, essa opção também está inválida. Olha para mim a próxima. Não se sabe por que o marciano se desintegrou. Acompanhe comigo, gente. Não se sabe, pois o marciano se desintegrou? Não deu certo. Está depois de pontuação? Não deu certo. Tem artigo? Também não. Ou seja, não é o 1, não é o 2, não é o 3. Qual que sobrou? Justamente o porquê separado e sem acento. Alternativa correta, portanto, letra C. E perceba, meus amigos, o seguinte, que na letra C eu não tenho uma pergunta, porque o porquê separado sem acento não é exclusividade das perguntas. Tire este pensamento quarta série da sua mente. Volta para a tela para mim, por favor, letra D. O marciano desintegrou-se e não se sabe o porquê. Perceba a presença do artigo, logo faltou um acento aqui para que ficasse correto. E na letra E, logo, essa alternativa é inválida. E na letra E de escola, ele coloca, por que o marciano se desintegrou? Gente, perceba que eu tenho aqui uma circunstância em que ele colocou um porquê que deveria ser empregado em fim de frase. O adequado aqui seria sem acento. Viram como é que é fácil, pessoal? Não há tanto mistério quanto ao uso dos porquês, desde que você faça pelo porquê correto, pela orientação correta. Vamos a mais opções. Veja comigo. Olha como é que ele coloca. Um professor de gramática tradicional, ao corrigir uma redação, leu o trecho a seguir e percebeu algumas inadequações gramaticais em sua estrutura. Olha só, os grevistas sabiam o porquê da greve, mas não entendiam por que havia tanta repressão. Ele quer corrigir essa frase. Como é que eu corrigiria, gente? Olha só, perceba a presença do artigo. Se há um artigo, tem que ser porque, junto e com acento. Como você é candidato a concursos públicos e sempre está em busca da alternativa correta, você vai ser esperto. Como? Olha só, a letra A não pode ser, a letra B não pode ser, a letra C pode ser, a letra D não pode ser e a letra E pode ser. Por quê, pessoal? É fundamental que você, na prova do concurso público, elimine as impossibilidades, a fim de que você saia mais rápido da questão. Porque agora você já sabe de uma coisa. Dos 4 porquês, ele só pode ter agora como possibilidade válida esta ou esta. Olha como é que ficou mole. Tá vendo esta aqui, ó? Está sem artigo. Se está sem artigo, pode ser porque junto e com acento? Também não. Logo, minha alternativa correta ficou sendo a letra C. E por que a letra C? Acompanha comigo. Vamos olhar esse porquê aqui da frente. Os grevistas sabiam o porquê da greve, mas não entendiam por que havia tanta repressão. Tenta colocar um pois. Mas não entendiam pois havia tanta repressão? Não, não quer explicar a causa, não é o que eu tenho aqui. Tá depois de pontuação? Não. Terceiro, tem artigo? Também não. Então, pessoal, a ideia é, mas não entendiam, porque separado, a ideia de mais não entendiam o motivo pelo qual havia tanta repressão. Por isso, a alternativa correta, conforme indicado, é a letra C, porque esse porquê aqui precisa ser um porquê separado e, além disso, sem acento. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Fala o seguinte. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas. O rapaz tentou entender por que o professor estava mal-humorado. Vamos começar por esse mal aqui, porque esse mal é muito fácil, né, gente? Mal com L, não se esqueça, é o contrário de bem. Mal com U, não se esqueça, é o contrário de bom. Vou até te dar uma dica bobinha aqui, uma dica bobinha.
Pessoal, se eu pego um E em letras cursivas, lembre-se que o E em letras cursivas ele é assim, ó. Não é verdade? Ou seja, o L é um E, só que grande. Ou seja, mal com L, contrário de bem. Tudo bem? Ou então você pode pegar assim, ó. Bom. A vogal que tem em bom é a vogal O. Depois do O vem quem? O U. Mal com U, contrário de bom. Tudo bem? Uma diquinha boba aí para você, para te ajudar na hora de entender esse uso do mal e do mal. Olha lá, o professor estava bom-humorado ou o professor estava bem-humorado? Bem-humorado. Ou seja, se ele estava bem-humorado, mal com L, beleza? Elimina a letra C, elimina a letra D, tudo bem? Ou é A ou é B. Uma dessas duas tem que ser a minha alternativa correta. Olha só, acompanha comigo. Ele coloca na letra B um porquê que é junto e é sem acento, ou seja, aquele que é equivalente a pois. Tenta colocar o pois. O rapaz tentou entender, pois o professor estava mal-humorado? Não cabe. Agora vamos tentar os próximos. Está depois de pontuação? Não. Tenta encaixar, tem artigo? Também não. Então o que você vai fazer? O rapaz tentou entender, é o que sobrou. Porquê separado, o rapaz tentou entender o motivo pelo qual o professor estava mal-humorado. Logo, meus amigos, a alternativa que sobrou para você é a letra A de amor, alternativa correta. Vamos à próxima. Fala o seguinte, considere os períodos abaixo. O garoto está chorando porque está perdido? Você parece tenso por quê? De acordo com a norma culta, olha o que ele quer avaliar com você. Somente um está correto, somente dois está correto, um e dois são corretos, nenhum está correto. O garoto está chorando porque está perdido? Aí vai ter aquele vacilão que vai olhar e falar, não, professor, é pergunta, se a pergunta é separada sem acento. Gente, olha para essa pergunta. O garoto está chorando pois está perdido? Sim. O garoto está chorando pois está perdido? Não. Ou seja, uma pergunta de sim ou não, gente. Não é uma pergunta com um pronome interrogativo por quê. É preciso tomar um certo cuidado. Gente, aqui eu já estou indicando a causa pela qual o garoto está perdido. Por isso que a forma correta seria, o garoto está chorando porque está perdido? O garoto está chorando pois está perdido? Cabe ou não cabe? Cabe. Então a primeira alternativa ela está certinha. Esse porquê, ele é equivalente a pois. Olha para mim na próxima. Você parece tenso por quê? Gente, olha como é que ele colocou. O porquê separado e o porquê com acento, porque está antecedido de pontuação. Ou seja, se está certa também, está ou não está? Está. Ou seja, as duas estão corretas, letra C de casa. Vamos fazer mais uma questão. Fala assim, ó. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas. Não entendemos por que ele agiu de forma tão agressiva. E é bonito e ideal porque você luta. Olha comigo. Não entendemos, pois ele agiu de forma tão agressiva? Não. Tem pontuação? Não. Tem artigo? Também não. Então eu sei que aqui o porquê é o porquê separado e o porquê sem acento. A ideia é de não entendemos o motivo pelo qual ele agiu de forma tão agressiva. E olha para mim a próxima. É bonito e ideal porque você luta. Me acompanha aqui, por favor. É bonito e ideal pois você luta? Não. Tá depois de pontuação? Não. Tem artigo? Não. Sobrou qual porquê? Porquê separado e porquê sem acento. Tudo bem? Que é, de novo, aquele pronome relativo seguido da preposição por. Então, eu tenho dois porquês que são separados e são sem acentos. Logo, a letra A é a minha opção correta. Tudo bem? E vamos à última questão. Fala assim, ó. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas. A garota estava chorando porque quebraram, já estou fazendo. A garota estava chorando porque quebraram a sua boneca ou porque se machucou? Veja só se não cabe. A garota estava chorando pois quebraram sua boneca ou pois se machucou? Perceba que eu estou apontando duas causas. Ou seja, a garota está chorando pois quebraram sua boneca ou a garota está chorando pois se machucou? Nos dois casos, porque junto, sem acento. Nos dois casos, porque junto, sem acento. Portanto, qual a alternativa? Letra B de bola, porque eu posso ter porque junto e sem acento em perguntas também, e é por isso que eu te falei que você precisa entender melhor o uso dos porquês. Perfeito, gente? Dessa maneira, encerro com vocês este bloco de resolução de questões e comentários acerca do uso dos porquês, dúvida tão frequente na vida de todo mundo que usa a língua portuguesa. Mas espero que a partir de hoje você não erre mais. Um forte abraço, até a próxima!